Olá, meus amores! A tia Leidiane está retornando com vocês para nós finalizarmos a nossa semana realizando a correção que foi proposta para vocês logo mais cedo, né? No início do nosso dia, a tia Leidiane lançou a atividade para vocês e agora nós estamos retornando para nós fazer a correção, tá certo? No qual a nossa atividade ela foi basicamente trabalhada em cima dos descritores, aqueles descritores que possivelmente possa vir a cair nas avaliações, nas atividades, né, que nós fazemos em sala de aula. Então são aqueles descritores que às vezes vocês sentem dificuldade. Porém, a tia Leidiane, no vídeo mais cedo, a tia Leidiane explicou as características dos descritores que caíram nas questões. E a tia Leidiane tem certeza que quando vocês estavam fazendo a primeira, a segunda, a terceira, vocês já estavam identificando os descritores de acordo com a explicação da tia, tá certo? Porém, quando nós estivermos corrigindo as questões, vocês vão chegar à conclusão se vocês acertaram com relação ao descritor que a tia Leidiane estava falando, tá certo? A nossa atividade ela foi baseada em cima do texto Alexandre o Grande, ou seja, todas as questões, apesar de estar trabalhando os descritores, ela vai estar trabalhando também com o texto que vocês assistiram, não, o texto que vocês leram na primeira atividade de português, tá certo? Vamos começar com a nossa correção? Pronto. Na primeira questão, estava me pedindo o seguinte: observe o seguinte trecho. Depois de alguns meses estudando com o sábio. A expressão em negrito, destacada da ideia de, no caso lá, a palavrinha lá que está em negrito é a palavrinha meses. Meses aí, gente, ela vai estar dando uma ideia de quê? A, modo. B, tempo. C, lugar. Ou D, negação? Você já sabe a resposta? O que eu estou trabalhando nessa questão aí? Eu estou trabalhando, gente, o descritor 26, porque aí tem um advérbio, né? Então, que advérbio é esse daí? Meses. Meses vai dar a ideia de quê? Meses vai dar a ideia de tempo, né? Então, a opção correta seria o item B. Primeira questão seria o item B, ó. Meses, anos, né? Dias, tudo vai dar a ideia de tempo. As horas do relógio, então, tudo dá a ideia de tempo. Então, nessa questão aí, na primeira questão, eu estou trabalhando o D29, que é um advérbio, advérbio de tempo, tá certo? Porém, existe vários outros advérbios, de modo, de causa, de lugar, de intensidade, ok? Vamos para a segunda questão. A nossa segunda questão é o seguinte, ó. Segundo o texto, o que seria uma pessoa de grande preparo intelectual? Para vocês, o que é uma pessoa de grande preparo intelectual? Gente, uma pessoa de grande preparo intelectual é aquela pessoa que estuda bastante, estuda muito e ela vai adquirindo vários conhecimentos em diversas áreas. Ou seja, ela vai ficando com a sua aprendizagem em diversas áreas. Então, é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de grande preparo intelectual, é uma pessoa muito inteligente, certo? Então, gente, nessa questão aí, eu estou trabalhando o descritor 26, no qual eu tenho que descobrir o significado dessa palavra. É uma pessoa de grande preparo intelectual, ou seja, eu tenho que descobrir o significado, o que é uma pessoa de preparo intelectual, tá certo? Compreendida essa questão? Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão 3.
Alexandre finalmente despediu. A expressão em negrito despediu refere-se a quem? Na expressãozinha lá, despediu, o O, ele vai ter uma função de caracterizar alguém, de identificar alguém. A quem eu estou identificando? Vocês sabem? Ao filósofo, não foi? Então, essa questão aí, ele está... Alguém está acertando até aqui? A tia Leidiane espera que sim, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 4. Na questão 4, estava dizendo o seguinte, ó. Nesse texto, o trecho que indica uma opinião do autor é... Então, nessa questão aí, ela está me pedindo o trecho que vai expressar uma opinião. Então, no caso, eu estou trabalhando no descritor 19, que é para mim distinguir a opinião do autor. Então, qual foi? O item A tinha o seguinte: mantinha em sua corte. Aí, ele está expressando a opinião dele? B. Se não entendes os meus erros, não és filósofo. Ele está expressando a opinião dele aí. C. Alexandre, o grande rei da Macedônia. Nessa daí, ele está expressando a opinião. D. Alexandre finalmente despediu. Então, gente, qual dessas opções aí vai ter aquelas palavrinhas mágicas que a tia Leidiane explicou no vídeo anterior? Vai ter aquela característica importante? Alguém sabe? Alguém acertou? Vamos saber qual é? Então, gente, a opção correta da questão 4 é o item C. Por que é o item C? Alexandre, o grande rei da Macedônia. Ou seja, o autor ele está dando a opinião dele, ele está falando quem era Alexandre. Ele era um grande rei da Macedônia. Quando eu digo que ele era um grande rei, eu estou caracterizando, estou dando uma característica para o Alexandre. Então, essa questão aí, a opinião está no item C, tá certo? Alguém acertou? A questão 5. Esse texto apresenta uma linguagem. Na questão 5, gente, eu estou trabalhando os tipos de linguagem. Lá no texto, qual era o tipo de linguagem? Tá certo? A. Linguagem formal. B. Científica. C. Caipira. Ou D. Formal. Então, qual foi o tipo de linguagem que foi trabalhado no texto? O item A, o item B, o item C ou o item D? A resposta correta, gente, é uma linguagem formal, né? Porque na linguagem formal a gente percebe que é aquela linguagem mais culta, certo? Que tem palavras mais educadas, eu não utilizo gírias, eu tenho uma preocupação com a escrita ortográfica, com a fala correta, certo? Então, a resposta certa da questão 5 era o item D, certo? Uma linguagem formal. E a sexta estava pedindo o seguinte, ó: retire do texto um trecho que comprove a sua resposta da questão anterior. Se eu disse que na minha questão 5 o tipo de linguagem era formal, eu tinha que tirar uma passagenzinha lá do texto que explicasse que realmente era uma linguagem formal, tá certo? Então, nós vamos tirar aqui do texto essa linguagem, tá certo? Esse tipo de linguagem. Deixa a tia procurar aqui. Vamos lá. Pronto, a tia Leidiane está na páginazinha, ó, do Alexandre o Grande. E a tia Leidiane vai dizer um trecho que eu posso observar que é uma linguagem formal. Bem aqui, ó.
Nós temos no segundo parágrafo, nós temos no terceiro parágrafo. A tia Leidiane vai ler um trecho que possivelmente vocês podem ter colocado. Como homem, cometo erros. Como filósofo, tu não me corriges. Ou tu entendes os meus erros, ou não os entende. Se não entende os meus erros, não és filósofo. Se entende e não corrige, não és meu amigo. Por isso, nada pode me ensinar. Então, nesse trecho aqui, eu posso observar que ele usou uma linguagem formal, ele tentou falar educadamente, ele usou uma linguagem culta, tá bom? Então, assim, a tia Leidiane espera que todos possam ter concluído a sua atividade. A tia Leidiane espera que tenha havido compreensão no que foi proposto para cada aluno. E assim, um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana, tá bom? Se resguardem nas casas de vocês. E logo, logo, a tia Leidiane espera estar retornando às nossas aulas presenciais, tá bom? E assim, até a próxima semana. Um grande cheiro, meus amores.